Salve Maria, paz e bem a todos vocês. Eu me chamo Viviane e esse é o canal dos Pequeninos do Reino. Você que está chegando aí, que ainda não conhece o nosso canal, aqui nós trazemos bons conteúdos que evangelizam. E nós contamos com cada um de vocês para que a gente continue evangelizando aqui. De que forma que vocês podem nos ajudar? Se inscrevendo em nosso canal, deixando aí o seu like e não esquecendo de compartilhar os nossos conteúdos. Desde já, Deus te abençoe. Alguém chama, ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo e o que ele me diz. Vem me seguir. Estamos aí com mais uma série em nosso canal, nesse mês de agosto, mês das vocações. O tema da série é Vocação, um chamado de amor. E hoje nós vamos falar um pouco sobre pedir, pois, ao Senhor da Messe operários para a obra e falar um pouco também da vocação sacerdotal. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse mês de agosto, mês das vocações, nós somos chamados de forma especial, convocados pela igreja a nos conscientizarmos das nossas responsabilidades cristãs. Todos nós temos uma responsabilidade cristã, todos nós. E nós precisamos ter consciência disso. O nosso primeiro chamado, meu irmão, minha irmã, todos nós somos chamados pelo Senhor. Todos nós temos uma vocação. E a nossa primeira vocação é a santidade. Esse é o nosso primeiro chamado. A vida com Deus, a vida cristã. E fora disso, meu irmão, minha irmã, não tem como nós vivermos bem, qualquer que seja outro chamado na nossa vida, qualquer que seja outra vocação na nossa vida. Essa precisa ser a nossa primeira consciência. Somos chamados à santidade, somos chamados a uma vida em Deus. E você e eu, nós como cristãos, como pai, como mãe, como filhos, será se nós estamos fazendo com que os ambientes que nós estamos sejam ambientes favoráveis para que aflorem santas vocações? Então nós precisamos hoje ter essa consciência, trazer hoje essa reflexão para vocês. Será se nós estamos fazendo desses ambientes favoráveis para que essas vocações elas aflorem? Porque nós fazemos parte desse processo das vocações em nossas famílias, esse processo vocacional dos nossos. Você que é pai, você que é mãe que me ouve, você tem participação na vocação dos seus filhos. Nós como cristãos, nós temos participação na vocação dos nossos, daqueles que estão ao nosso redor. Porque o Senhor nos chama a isso, porque o Senhor nos chama a essa responsabilidade também. E olha só o que nos diz lá em Mateus 9, versículo 38. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa deve ser a nossa primeira atitude, rezar pelas vocações. Pedir ao Senhor que mande operários, que mande cristãos, que mande servos. Essa deve ser a nossa primeira atitude, rezar pelas vocações. E será se nós estamos fazendo isso? Às vezes nós rezamos aqui nesse mês de agosto, que a igreja traz essas reflexões, mas será se esse tem sido o nosso compromisso?
E precisa ser, meu irmão, minha irmã. Esse deve ser o meu e o seu compromisso de rezar pelas vocações, de pedir operários, como fala a palavra. Essa deve ser a nossa primeira atitude, que é o tema do vídeo de hoje. Pedir, pois, ao Senhor da Messe que mande operários para a obra de Deus precisa de operários, precisa de servos, mas eu preciso rezar pedindo. Essa deve ser a nossa primeira atitude. Depois, nós temos que motivar os nossos, nós temos que orientar os nossos. Às vezes tem pessoas ali próximas a nós que estão precisando de orientação, que de repente tem um chamado de ser um padre, tem um chamado de ser um pai, de ser uma mãe, é um chamado à vocação matrimonial, ou uma vida religiosa, ou a servir na igreja, mas ela não tem uma boa orientação, aquela pessoa ela não é motivada a isso, então aquela vocação acaba se perdendo. E nós não podemos permitir. Nós temos que orientar os nossos, nós temos que dar bons exemplos. Temos que ser bons cristãos, temos que estar ali engajados na caminhada, respondendo com fidelidade também ao nosso chamado, porque às vezes o filho, às vezes os irmãos, os nossos parentes ali, aqueles que estão próximos a nós, não enxergam em nós esse exemplo, não enxergam em nós essa boa motivação para poder responder ao seu chamado. E às vezes, muitas das vezes enxergam pessoas que estão criticando a igreja, que estão criticando os padres, os coordenadores, aqueles que estão à frente das pastorais. E às vezes estão ali criticando, mas não se colocam à disposição da igreja para poder fazer a diferença. E nós não podemos, nós temos que contribuir como bons cristãos, para que aqueles que estão ao nosso redor possam olhar em nós e enxergar em nós essa alegria de ser cristão, essa alegria de responder à nossa vocação. Amanhã a igreja traz a reflexão sobre a vocação sacerdotal. Esse chamado maravilhoso, esse chamado que o Senhor faz ao homem, à criança, ao jovem, a ser representante dele na terra, porque o padre é o representante de Cristo na terra, é aquele que nos traz Jesus por meio da Eucaristia, é aquele que dá a absolvição dos nossos pecados, é aquele que conduz um povo, é aquele que é pastor. É uma vocação maravilhosa. Sem o padre não há Eucaristia, sem o padre não há absolvição dos nossos pecados. Então precisamos rezar pela vocação sacerdotal, precisamos motivar os nossos, orientar os nossos, porque às vezes o padre vai sair da sua família. Às vezes o padre está aí dentro da sua casa. Às vezes é o seu filho que está tendo hoje esse chamado. E às vezes quando fala assim, meu filho tem vontade de ser padre, não, ele tem que casar, ele tem que seguir outra vocação. Não, nós precisamos fazer com que os nossos respondam de forma alegre, de forma feliz ao chamado de Deus. Mas isso vai depender muito do nosso exemplo, muito da nossa participação. Então, nesse momento agora, eu te convido a refletir sobre tudo isso que foi falado aqui hoje. A necessidade que tem de você, de nós respondermos primeiramente ao nosso chamado, de sermos bons cristãos, de vivermos a santidade, para que assim possamos motivar os nossos. Eu te convido agora a refletir sobre tudo isso. E se você hoje não tem sido tudo isso que foi falado aqui, esse bom cristão, se você não tem motivado, orientado os seus, peça hoje o Espírito Santo a graça. Peça hoje o Espírito Santo que te dê sabedoria, para que você possa orientar a sua família, para que você possa levar a sua família para Deus, para que você possa ajudar os seus a responderem o chamado de Deus na vida deles. Vem Espírito Santo sobre nós, sobre a Santa Igreja, sobre as nossas famílias. Vem Espírito Santo sobre cada padre. Vem Espírito Santo suscitar santas vocações, Espírito Santo. Nesse mês das vocações nós queremos rezar, queremos entregar todas as vocações e hoje, de forma especial, a vocação sacerdotal. Nós pedimos a vós, Mãe,
A Senhora que é a mãe das vocações, que a Senhora possa conduzir a tua santa igreja, conduzir cada homem, cada criança, cada jovem ter esse chamado. Vai dando, Nossa Senhora, a graça que eles possam responder com fidelidade ao chamado, a esse chamado de Deus na vida dele. E nós queremos, Senhor, nesse dia de hoje, louvar e te agradecer por todos os padres. Que maravilha, que bênção que são os padres nas nossas vidas. E nós queremos te louvar e te agradecer pela vida de cada um deles. Agradecer pela vida do nosso Santo Padre, o Papa. Obrigada, Senhor. Nós finalizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos agradecer a vocês que estão sempre aí rezando conosco, nos ajudando a evangelizar. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Mais pessoas precisam ser evangelizadas. Não podemos perder tempo. Desde já, Deus te abençoe. Um santo e abençoado dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.